Graça e paz, amado irmão, e a você também que não é cristão. Que o Senhor Jesus, ele possa se fazer presente na sua vida e melhorar a sua vida grandiosamente esses dias, essas semanas, esses meses e esse ano. Meu Pai, no nome de Jesus, abre os olhos, abre a percepção espiritual de todas essas pessoas que me ouvem. Que o Senhor derrame a sua infinita graça e a sua bênção sobre essas pessoas, para que eles recebam a abundância da graça e dom da justiça para reinarem em vida. Assim seja, no nome de Jesus. Amém. Em Salmo 54, que é o texto de hoje, diz assim, primeiro título, para o mestre de música com instrumentos de cordas, poema de Davi. Quando os zifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está se escondendo entre nós? Ou seja, deduraram a Davi, né? Davi estava se escondendo para não ser morto injustamente por Saul, e eles foram lá dedurar ele. Cachorro. Eles foram lá dizer para Saul onde é que ele estava, né? Ou seja, ao invés de proteger o homem inocente, eles tentaram prejudicá-lo. Então Davi fez um poema. Porque os salmos são compostos por poemas, músicas, orações, muitas coisas assim. Então, salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio e o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por tua fidelidade. Olha o que ele diz. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Mais uma vez, em Salmos, eu falarei sobre as orações imprecatórias. Você vê que Davi, ele diz, extermina-os por tua fidelidade, né? Há muitas controvérsias a respeito do livro de Salmos e sobre esses poemas, essas orações de Davi. Porque dizem, mas isso não é o Espírito de Cristo. Como pode Davi dizer para os seus inimigos serem exterminados, se Jesus disse para andar a segunda milha, oferecer o outro lado da face, se também Jesus disse que ame o seu inimigo e abençoe aqueles que te perseguem. Davi está erradíssimo de fazer isso. Isso deve ser até retirado da Bíblia, porque não condiz com o Novo Testamento. Eu discordo completamente. Por quê? Nós devemos explicar a Bíblia e não, né, alterá-la, né? E não alterá-la, né? A Bíblia sempre está certa e nós sempre estamos errados. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo espírito maligno. A palavra sempre está certa. Então, como é que você deve entender essa oração imprecatória? Imprecação é uma oração pedindo justiça, pedindo juízo, pedindo defesa, pedindo restituição. Se você vai entender essa oração da maneira bíblica, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, minha é a vingança, eu a retribuirei. Quando o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Quando tiver sede, dele de beber. Fazendo assim, você fará o quê? Amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém?
significa atrair a justiça, a restituição e o juízo de Deus sobre essa pessoa. Lá em 1 Samuel, nós temos o caso de Davi e Abigail. 1 Samuel, ou é 2? É primeiro mesmo. Lá no caso de Davi e Abigail, Davi iria fazer uma vingança com as suas próprias mãos, e seria a primeira vingança dele com as próprias mãos, porque ele ficou assim, profundamente consternado e revoltado e cheio de justiça própria. Por quê? Porque ele tinha feito muita coisa. Ele tinha ajudado a cuidar das ovelhas de Nabal, que era o marido de Abigail. Ele tinha protegido eles como se fosse um muro de proteção, para que os bens de Nabal, nenhum dos seus funcionários, nem sua família se machucasse. Mas Nabal, quando Davi precisou de algumas provisões, alguns pães, algum vinho, alguma coisa para ele fazer uma festinha de comemoração no deserto, Nabal não ajudou, não foi generoso, não retribuiu o favor que recebeu. Então Davi ficou... Não, além disso, ele ofendeu Davi, eu esqueci dessa parte. Ele também foi ofensivo com Davi, desnecessariamente. Davi não fez nada contra ele, só fez a favor. Então Davi ficou profundamente consternado com isso. E Davi jurou esse cara de morte, mas não só ele, como sua família, seus bens e seus funcionários. Então Abigail, mulher sábia, virtuosa e sensata, quando ficou sabendo, saiu em direção a Davi, correndo, muito rápido, e falando, meu Deus, me ajuda a chegar na hora. Chegou lá e conscientizou Davi, disse, Davi, não faça tal coisa. Quando o Senhor confirmar o teu reino, vai ter essa mancha na sua história, no seu procedimento. Isso não vai resultar em bem para você. O meu marido é louco, isso que significa o nome dele, Nabal. Não suje suas mãos com isso. Peço perdão em nome dele e eu assumo a culpa. E aqui está o meu pedido de desculpas. E ela trouxe muitos pães, trouxe provisões, água, vinho, tudo que ele ia precisar. E ele disse, olha, Deus te enviou aqui. Deus te enviou para me impedir que eu fizesse o mal, o que fosse mal aos seus olhos. Então, que Deus julgue essa causa entre eu e ele. Eu coloco agora nas mãos de Deus. Então, essa mulher voltou, contou ao seu marido, quer dizer, voltou, o marido estava bebendo, ela não contou. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela contou tudo para ele. Ele teve provavelmente um AVC, ou então um derrame. Não, derrame e AVC é a mesma coisa, não é? Sim, é a mesma coisa. Provavelmente teve um derrame cerebral, né, um AVC, e ficou paralisado e depois de 10 dias morreu. E a Bíblia diz que Deus o matou. Por quê? Porque Davi deixou nas mãos do Senhor. E então ele fez justiça a Davi. Então, meu querido, é exatamente isso. As minhas unhas estão sujas porque, né, eu trabalho bastante. Então, se você viu minhas unhas sujas aí, releva. Então, né, depois eu vou limpar elas direitinho. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Davi já entendia esse princípio. Então, esse povo zifeu, que estava fazendo mal a Davi, gratuitamente também, porque eram inimigos, esse povo, como Davi disse, nem era um povo que temia ele, né? Nem era um povo que temia ele, a Deus. Mas estavam fazendo mal, tramando contra Davi, que era inocente. E então, o que acontece? Davi pede justiça ao Senhor. Por que ele está pedindo justiça ao Senhor? Porque ele não foi fazer justiça com as próprias mãos. É isso. Então Davi, ele expressa suas emoções com sinceridade. Deus, extermina cada um deles. Mas Davi não foi lá fazer isso, ele não foi lá exterminar, mas ele pediu Deus para fazer. Ele pediu Deus para fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer. Era isso que Davi tinha vontade de fazer com esse povo, mas ele não fez. Então, isso é oração imprecatória, aquela oração que você faz
visando aquela oração que você faz visando a retribuição, a vingança, a justiça acontecer. Então Davi, ele estava ali pedindo, olha Senhor, eu estou furioso, eu estou irritado, eu estou incomodado com isso, mas eu não vou me vingar. Eu não vou lá, não vou exterminar eles, eu não vou matar ninguém, eu não vou fazer nenhum mal a eles, eu não vou dar retribuição justa pelo que eles me fizeram, mas eu estou aqui clamando o Senhor, para que o Senhor faça no meu lugar. Vai lá, Senhor, e faz ao meu favor. Faz no meu lugar a retribuição do que eles merecem por suas atitudes. Então, isso é ser um homem bíblico, uma mulher bíblica. Você, no lugar de você se vingar, você deixa nas mãos do Senhor. E Ele faz por você. No lugar de você fazer a sua vingança, de você ir atrás de justiça com as suas próprias mãos, não, você deixa nas mãos do Senhor. E Ele age em seu favor, substitui você e Ele mesmo faz justiça. Então, isso é uma oração imprecatória. A oração imprecatória é aquela onde você é sincero com suas emoções de ira, de raiva, de ódio, de fúria, e você leva elas diante de Deus no lugar de você ir lá e fazer por conta própria, pelas suas próprias mãos. E esse é o caminho de todo cristão. Você, por mais espiritual que seja, você não fica com raiva, não? Ah, deixe de ser hipócrita. Claro que você fica. Você não quer esganar matar, esquartejar, triturar, fazer coisas, sejam elas quais forem, que só você sabe a raiva e o ódio que você fica e as coisas que passam pela sua cabeça. Você nunca quis fazer nenhum tipo de coisa? Quando você está ali sendo injustiçado, perseguido, quando você está num estado de fúria, de ódio, de raiva, quando você vê ali aquela injustiça acontecendo, quando você é inocente, será que você é um anjinho que não sente essas emoções? Pois é, todos nós temos, inclusive Davi. E eu duvido que você seja melhor do que Davi. Mas então, a postura nossa diante de Deus não é aquela postura de falsidade, de fazer média. Não, é de ser sincero. Ah, Deus, eu estou aqui com vontade de fazer tal coisa com essa pessoa, mas Deus, o Senhor julga a minha causa, o Senhor faça no meu lugar. O Senhor vá se levantar em meu favor, vá em minha direção. Eu não vou fazer nada, Senhor, eu vou deixar nas suas mãos. Só que, hoje eu li um poema que expressa a revolta e a indignação de Davi. Isso significa que ele falou. Então não adianta você ficar revoltado, indignado contra uma situação e ficar calado. Você tem que levar suas petições, suas necessidades até Deus. Você tem que orar. Isso não vai se cumprir automaticamente. Você quer vingança? Deus vai fazer. Você quer justiça? Deus vai fazer. Você quer ser restituído? Deus vai fazer. Você quer restauração? Deus vai fazer. Mas quando? Quando você orar. É uma oração só? Não, não é. Por isso você pode ler os Salmos todos. Davi repete essas orações o tempo todo. São várias orações. É oração frequente, constante, o tempo todo. Então, você deve se mover. Se mover em oração, sem parar. Para quê? Para que o Senhor mova-se em seu favor. Então, você foi injustiçado, prejudicado, fizeram coisas com você que são desagradáveis, leva diante de Deus. E então o Senhor julgará entre você e a pessoa. Se você estiver errado, o que Deus vai fazer? Deus vai te mostrar. Ó, tá, sei que você pensa que está certo, que isso que você está pedindo é legítimo, mas não, você é que está errado nessa história, você que tem que mudar. Ele vai te falar. Mas se a pessoa estiver errado, então, o que você deve fazer? Leva de dia e de noite essa causa diante de Deus, levando em consideração que Deus também é juiz. Então o Senhor será o seu juiz, julgará essa causa com justiça para te dar a causa favorável, se você tem razão, se você é a parte vítima dessa história.
Mas não se vingue com as suas próprias mãos. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Quando o Senhor diz assim, ó, minha é a vingança, eu a retribuirei, ele está dizendo que é uma prerrogativa dele. Se minha é a vingança, então quando você se vinga, você está roubando, tomando posse de uma parte que não é sua, mas que é de Deus. Se a vingança é dele, não sua, você não pode se vingar. Tem que deixar nas mãos dele. É igual o dízimo está escrito que ele é de Deus. A 10ª parte não é sua. Você não pode roubar. E é isso que a palavra diz sobre o dízimo. Aquele que não devolve o dízimo, ele está roubando. Mas aquele que se vinga, ele está tomando para si uma atividade sagrada, exclusiva de Deus, a vingança. Deus é o juiz. Ele vinga aqueles que têm que ser vingados. Ele faz justiça àqueles que têm que receber justiça. Então, não usurpe aquilo que não é seu. E a vingança não é sua. A vingança, ela é de Deus, não é sua. Ela é de Deus, não é sua. Não é sua. Ela é de Deus. Ela é de Deus. Ela não é sua. Quantas vezes eu tenho que repetir isso? Então, você pode ficar irado do jeito que for. A Bíblia diz assim, ó, irai, mas sem pecar. Ireis, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que cabe a você fazer? Perdoar, não guardar mágoa, nem rancor, nem amargura, nem ressentimento. Liberar a pessoa no seu coração e então clamar de dia e de noite para que o Senhor entre com providência sobre o que aconteceu. Mas o fulano de tal que te prejudicou precisou de você, sabe o que você faz? Ajuda. Precisou de você? Ah, nossa, eu estou com fome, me dá um prato de comida. Dá um prato de comida. Ah, nossa, estou com sede, me dá um copo de água. Dá um copo de água. Quando o Senhor vê isso, que você está pagando o mal com o bem, acabou para essa pessoa. Aí Deus fala, ah, não, agora eu estou constrangido com o meu filho. Ele recebeu o mal e devolveu o bem? Ele está agindo perfeitamente como o meu filho Jesus agiu? Agora sim, eu vou agir em favor dele. E aí, brasas vivas ficam ativas sobre a cabeça dessa pessoa. Brasas vivas. Então, a batata dele assa. É algo quente que está queimando, fica sobre ele. E que vai chegar a hora certa da retribuição. Quando? Quando você faz o bem para quem te fez o mal. Quando você paga o mal com o bem, né? Quando você não retribui na mesma moeda que você recebeu. Então, quando você faz isso, você move as mãos do céu. E o Senhor, pode ter certeza, o Senhor sempre será melhor para se vingar do que você. Ele sempre será mais justo do que você. Ele sempre fará as coisas de uma forma impressionante, muito maior do que qualquer, e com outra proporção muito diferente daquela que você faria. E sabe o que é melhor? Não vai ter riscos para você. Imagina você se vingar de alguém e ir preso. E aí você tem filhos para criar e seus filhos vão ficar no orfanato. Então, a vingança de Deus sempre, sempre, sempre é melhor do que a nossa. E não há nenhum texto na Bíblia em que Deus não vingou seus filhos. E outra coisa, haverá o dia também da retribuição. O dia em que ele há de julgar todos os homens, todos os seres humanos. Nesse dia, a retribuição será completa, será integral para todas as pessoas. É até inenarrável você pensar como que será a vingança do Pai. Mas então,
Agora que eu dei essa explicação, e você está com a mente aberta, vamos reler esse salmo? Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Você está percebendo que ele está pedindo para Deus fazer aquilo que ele poderia fazer? Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras, estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Porque se importassem, não estariam querendo ferir um inocente. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Porque aquele que planta o mal, colhe o mal. Aquele que age mal, a consequência dele é receber o mal. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei ao teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Ou seja, quando o Senhor fizer a retribuição, a restituição, então ele ficará tão grato que oferecerá um louvor e um sacrifício voluntário. Por que voluntário? Porque não é obrigatório, né? Não é daqueles que tem que fazer, não. É um extra. Fará alguma coisa assim. Nossa, Senhor, eu estou tão feliz contigo que toma aqui um presente. Porque ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Você sabe, parte da vingança de Deus sempre inclui ele te mostrar o que ele fez com a pessoa que agiu mal contigo. Ai, meu Deus, eu tô rindo porque eu sou uma prova viva disso. Eu já vi tanta coisa acontecer contra as pessoas que se levantam contra mim. Meu Deus, incluindo clientes. Meu Deus do céu. Por isso que eu digo, o melhor que você faz é ser sincero e honesto na sua maneira de viver. Porque você pode estar se levantando contra uma pessoa como Davi, que faz orações imprecatórias e que devolve o mal com o bem. Então, muito cuidado com o que você faz. E você que foi injustiçado, creia. Há um juiz que é justo, e se você orar até receber, ele julgará a sua causa. Mas quando for a hora do teste, pague o mal com o bem e não guarde mágoa. Salmo 54. Na nota de rodapé do teólogo, ele diz assim: a oração de Davi pedindo o livramento dos inimigos que querem mandar matá-lo. A oração é breve, assim como a dos Salmos 3, 4 e 13, mas não deixa de ser uma das orações mais típicas do saltério. Verdade, isso é muito verdadeiro. Por quê? Porque Davi foi um homem de dores, um homem muito injustiçado. E você pode notar que essas orações imprecatórias elas são muito típicas de Salmos. Davi orava com frequência, é por isso que eu estou te falando. Não vai acontecer de repente ou por acaso, não. Vai ter um contexto. Para acontecer essa vingança, você vai ter que orar com frequência, intensidade, constância, repetição, até acontecer. É orar sem desistir, até se cumprir, até de fato acontecer. Continuando. Completamente simétrica, essa oração é introduzida pelo grito de Davi por vindicação, encerrada pela sua declaração de confiança de que contemplará a derrota dos seus inimigos, uma confissão de fé. Ou seja, o que é confessar a fé? Você crê, então você fala. Por exemplo, Davi está pedindo, ele já confessa: eu creio que o Senhor já fez, que eu vou ver a derrota dos meus inimigos e que isso se cumprirá. A oração de Deus mesmo, ela é assim. Você, ao mesmo tempo que você pede, no final você confessa que crê que já recebeu. Que você só falta você enxergar na sua frente o seu milagre. Então, a oração que agrada a Deus, ela inclui confissão. E isso serve para mim me lembrar disso também. Forma o centro da oração, uma confissão de fé. A estrofe... Não, essa parte não interessa. Bem, é isso. Nota de rodapé foi essa. Então, quando você orar ao Senhor, Jesus disse assim, ó, quando orares a Deus,
creia que você já recebeu. Então, ao mesmo tempo que eu peço, eu também creio que eu já recebi. Então, Senhor Deus, aquela pessoa lá colocou meu nome na justiça injustamente, aquela pessoa lá está me devendo dinheiro, aquela pessoa lá me caluniou, Deus, entre em meu favor nessa causa, me defende. E eu confesso, eu creio que o Senhor já agiu em meu favor, que eu vou agir corretamente, eu vou pagar o mal com o bem, eu libero perdão, eu coloco a Ti no centro da minha vida e eu sei que o Senhor já fez por mim, o Senhor já agiu em meu favor e isso já se tornou realidade no mundo espiritual e só falta eu contemplar com os meus olhos. Então, você pede, você apresenta suas queixas, seus sentimentos e no final você confessa a fé. Eu creio que isso vai acontecer, que isso já aconteceu, só vai se manifestar na minha frente. Então, essa é a oração que agrada a Deus, oração da qual você confessa a sua fé. Então, eu espero que você tenha sido edificado hoje e saiba que Deus é justo. Aqueles que se levantam contra você para te prejudicar gratuitamente se verão com o seu Pai. Então, não se vingue, não devolva o mal com o mal, haja como Cristo e deixa nas mãos do Pai, porque o seu Pai se levantará em seu favor.